Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conectadamente em Foco. Eu sou o Josney Almeida e hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que tem tudo a ver com o mês a qual estamos, o Agosto Laranja. Já faz um bom tempo que eu não tenho tido pseudosurto, pelo menos não na intensidade a qual eu tive ontem e hoje. Quando a gente passa, né, principalmente no meu caso, quando eu passo bom tempo sem ter esses efeitos, sem sentir isso que eu senti ontem e hoje, às vezes eu relaxo um pouco. Eu tenho feito todo o meu tratamento médico baseado principalmente na fé e na esperança. Desde 2018 eu pedi para Deus agir na minha vida, enviar profissionais para me ajudar no tratamento. Ele enviou, mas eu não dei ouvidos. Mas desde 2020 eu tenho procurado seguir o máximo que eu posso a orientação do médico, dos médicos, né, dos profissionais. Não vou falar que eu sigo tudo porque eu não quero ser hipócrita. Tem hora que a gente tenta fazer do jeito que a gente acredita. Isso tanto na vida física como na espiritual. Nos últimos dias eu tenho passado algumas situações meio que estressantes. E isso vai acumulando e eu tenho tentado manter o controle. Eu tenho crises de ansiedade devido ao local das lesões no cérebro, mas isso não é coisa que cabe a mim explicar para vocês, porque eu não sou médico, mas eu só posso dizer para vocês que o que a gente sente, a intensidade que a gente sente, tem a ver muitas vezes com o local aonde se encontra a lesão da esclerose. E ontem à noite eu estava na igreja e eu tive um pseudo surto. Eu de repente eu comecei a sentir a minha visão turva, aquela falta de equilíbrio muito grande, a fadiga que parecia que eu estava carregando um saco, enchendo uma laje. Eu senti isso ontem. E a mesma coisa hoje. Hoje, dia 3 de agosto de 2026, a única coisa que eu fiz do meu dia foi orar mais uma vez a Deus. Eu e a minha namorada, a Thay, que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Como todos os dias nós acordamos e agradecemos a Deus pela noite que Ele nos guardou e agradecemos pelo presente que Ele nos deu, o hoje, o agora. E pedimos também para Ele estar conosco durante todo o dia. Mas isso me lembrou de uma passagem que se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7 até o versículo 10, onde o apóstolo Paulo pedia para Deus para que tirasse um espinho na carne. A gente não sabe o que é, a Bíblia não fala o que é, mas a gente sabe da resposta, que Deus disse para ele: olha, a minha graça te basta, porque a força se aperfeiçoa na fraqueza. E hoje, como eu disse, eu não acordei muito bem, tanto que eu não fiz nada. Eu levantei quase agora, porque eu fiquei esperando recuperar um pouco mais as minhas forças, diminuir um pouco mais a fadiga. A minha visão tá até quase que o normal, já que eu enxergo só 30%, mas eu sou grato a Deus, porque eu pude levantar, escovar meus dentes, tomar banho, tomar café. Demorou. Eu tive que parar, sentar e esperar, mas eu consegui. E eu agradeço a Deus por isso. O que eu quero dizer para vocês hoje, nesse agosto laranja, é o seguinte: vamos ficar atentos ao que nós sentimos, vamos tentar viver bem com a condição que vivemos, de alguma forma, procurar
aprender com os nossos médicos a identificar o que é um surto, o que é um pseudo-surto e tentar seguir em frente. O que me levou até esses pseudo-surto ou pseudo-crise foi a situação, a condição social, familiar que eu tenho vivido. São condição que às vezes a gente tenta passar para o próximo que a gente sente. Eu falei sobre isso no vídeo ontem. E muitas vezes as pessoas não acreditam no que a gente sente porque não vê. Mas hoje eu quero dizer para você, não é porque eles não veem que nós não sentimos. E não é porque eles não dão ouvidos que nós devemos deixar de falar. Porque a nossa voz importa sim. E quando deixamos de falar, com certeza os efeitos colaterais podem ser maiores, mais graves. Então, o que eu quero dizer para você hoje, que nesse agosto laranja, você que tem o diagnóstico de uma doença crônica, principalmente da esclerose múltipla, você que convive todo dia com um desafio de levantar, de escovar os dentes, lavar o rosto, pentear o cabelo, faça-se ouvir. Compartilhe o que você tem feito para minimizar essa situação. Eu posso dizer para você o que eu tenho conseguido de minimizar para ter uma melhor qualidade de vida, um bem-estar. Eu tenho feito isso a partir do dia 1º de dezembro de 2020, que é colocar a fé, o foco e a conexão com Deus em ação. Eu tenho procurado ajuda em Deus para enfrentar ansiedade, para enfrentar estresse, para enfrentar toda e qualquer adversidade diária. Assim como Paulo disse ali no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, ele sentia que tinha um espinho na carne que o esbofeteava todos os dias. E ele pediu para Deus tirar. E assim como Deus fez com o apóstolo Paulo, ele tem feito comigo. Ele tem me dito, a minha graça te basta. E eu tenho vivido, sim, pela graça. Eu posso não estar bem, mas no decorrer do dia, a graça de Deus me fortalece. E eu consigo seguir em frente. Foi graças a isso que hoje eu estou aqui nesse momento. No dia 3 de agosto de 2026, às 8h30, gravando esse vídeo para contar para você que nós podemos sim vencer. Nós só precisamos ser forte, resiliente, ter foco, ter fé e principalmente nunca perder a esperança. E eu peço a você que convive com alguém que tenha uma doença crônica, não julgue, mas tenha empatia, tenha respeito, porque nós, como eu no meu caso, eu não quero piedade, não quero dó, mas eu exijo, porque é um direito meu de ser respeitado. Não é um diagnóstico, uma condição que define quem eu sou, mas sim as atitudes que eu tenho todos os dias. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Compartilhe esse vídeo com alguém que talvez precise ouvir esse desabafo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos. Para entender melhor o que eu estou falando, assista os vídeos anteriores no canal. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.